Olá, caros amigos, sejam bem-vindos. Aqui é o Álvaro Mendes, estamos no Bem-Aja. Trago uma reflexão particular para nós hoje, essencialmente do último grande acontecimento de ontem, dia 20 de agosto de 2022. Seja bem-vindo, caro amigo, eu sou o Álvaro Mendes. Obrigado por estares aqui neste canal. Este canal é o Bem-Aja Construindo Gigantes, um projeto de comunicação que tem como propósito informar e formar precisamente aqueles que se interessam dos assuntos africanos, em particular para os africanos da diáspora e aqueles que são residentes no continente. E somos felizes porque tu estás aqui e queremos que te inscrevas para poderes acompanhar e teres atualizado todas as nossas publicações. Aqui nós informamos e também damos formação. Muito obrigado, até lá, estamos juntos. O que nós sabemos é que não é história contada pelo branco, não é história contada por marcianos. Todos nós acompanhamos muitíssimo bem. Ana Paula dos Santos e José Eduardo dos Santos estavam separados. Estando separados, nós vimos qual foi a postura de José Eduardo dos Santos e vimos qual foi a postura de Ana Paula dos Santos. Os filhos clamaram, pediram à justiça espanhola e o dossiê ainda estava em mãos da justiça, enquanto que os filhos fazem o recurso às instâncias superiores. O que nós vimos é que Ana Paula dos Santos, assistida pelo Estado angolano, imediatamente organizaram a transladação do corpo para a República de Angola. Aqui onde está, portanto, a nossa inquietude. Primeiramente, enquanto o José Eduardo dos Santos, ex-presidente, estava, portanto, em Espanha por razões de saúde, nós não vimos o Estado angolano a preocupar-se de uma forma férrea para, garantir a saúde e a continuidade de José Eduardo dos Santos. O que nós sabemos é que a presença viva de José Eduardo dos Santos criava tantos incômodos, criava tantos empecilhos para o bem governar, talvez do ex-governo, porque neste momento ainda não é um governo de transição, é um governo passageiro, é um governo fazendo funções. Portanto, o governo dos últimos 5 anos de João Lourenço estava em atritos muito fortes com, digamos assim, uma vasta nomenclatura das pessoas que colaboraram com José Eduardo dos Santos. E o programa de caça aos marimbondos, afinal de contas, nós compreendemos que estes marimbondos que eram caçados eram exatamente o entourage mais estreito de José Eduardo dos Santos. Isto de quem é que nós tratamos? Tratamos de Isabel dos Santos, Chizé dos Santos, Zeno dos Santos, filhos de José Eduardo dos Santos, que, na verdade, adultos que somos, conhecemos de que forma um pai, que trabalha com seu suor e lágrimas quando ganha, como ele pode gerir e distribuir, o que ele ganha. E é sabido, em toda parte do mundo, um pai trabalha para deixar herança para os seus filhos. E nós vimos que José Eduardo dos Santos, enquanto chefe de Estado, a sua vida privada não poderia ser tão assim exposta. E porque ele ganhava muito dinheiro, também não se poderia expor muito de que forma ele geria e onde ele tinha os seus fundos guardados ou escondidos. Bom, ele tinha filhos já adultos e nós vimos o quanto José Eduardo dos Santos treinou os seus filhos em funções, digamos assim, de serviço público. Isabel dos Santos foi
presidente da Sonangol, Zeno dos Santos, presidente do Fundo Soberano, Chizé dos Santos e Coriondu, embora no âmbito privado, mas eles tinham, portanto, em gestão a TPA 2. E Isabel Chizé dos Santos era deputada, isto com costas largas do pai, gozava desta influência, eis o porquê estava ali. E, portanto, nós também vimos que depois do consulado do pai terminar, automaticamente Chizé dos Santos também teve que se sentir obrigada a deixar o país e exilar-se, entre parênteses, no exterior. Tendo ela também cidadania estrangeira, então ela reside na Europa com a cidadania europeia, justificando todos os seus bens, todos os seus fundos, do qual não foi achado nenhum suspeito de lavagem de dinheiro. Portanto, Chizé dos Santos está altamente à vontade e legalmente digamos assim, a viver na Europa. Ora bem, quando João Lourenço aparece dizendo que tem que se combater a corrupção, tem que se combater os marimbondo iriam picar, hoje essa metáfora está mais do que clara. O porquê? Porque os marimbondos, afinal de contas, não é só Isabel dos Santos, Coriondu, Chizé dos Santos ou Zeno. Existem tantos outros marimbondos que os casos já estavam em caso com a justiça. Por exemplo, trago aqui o exemplo do o ex-ministro dos Transportes, que foi também ministro das Finanças um tempo e que foi governador de Cabinda, digamos, estamos a falar de Tomás, não é? De Tomás, o nome Foz, me lembro só do seu sobrenome, Augusto Tomás, portanto, este é o seu nome, que é o indivíduo que foi muito exposto, foi colocado na cadeia. E tantos outros nomes, houve exonerações e tal, mas houve outros nomes de pico que o próprio governo de João Lourenço protegeu, no caso do ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, que neste momento, depois de deixar o Parlamento, apresentou razões talvez de saúde e ausentou-se do país e que se encontra nas paragens dos Dubai. E para além de Manuel Vicente, tem outros nomes, como o do Cupelipa. O Cupelipa que neste momento está a prestar serviços para a reeleição do próprio MPLA. Temos o caso do Fragoso e tantos outros nomes. Uma nomenclatura muito vasta. E não só, temos o problema, por exemplo, do próprio diretor do gabinete do chefe do Estado, Eldeltrudes. Também é um outro que tem problemas com o fisco, tem problemas de lavagem de dinheiro, mas é altamente protegido pela sua excelência, o atual presidente da República. Ora bem, quem são os marimbondos? Esta é a nossa pergunta. Quem são os marimbondos? Que os responsáveis da proa atual do MPLA que venham e apresentem-nos a lista dos verdadeiros marimbondos, porque é um caso de Estado, não é um caso de segredo de Estado. É um caso de Estado, porque o dinheiro é do cidadão angolano. O dinheiro é de todos nós. E nós temos que saber, temos que conhecer quem são estes que dilapidaram portanto, o erário público. Há que haver coragem de trazer os nomes fora, para que não se engane o pacato cidadão. Ora bem, José Eduardo dos Santos, doente em Barcelona, não vimos o Estado angolano a se preocupar para acudir à saúde de José Eduardo dos Santos, a contratar, digamos assim, uma medicina altamente especializada e com todos os cuidados, milimetricamente, minuto a minuto, acompanharem o estado do senhor, porque até era uma biblioteca e o país precisava de desbobinar tudo aquilo que, portanto, a sua excelência, o ex-presidente da República, o Molgrado, José Eduardo dos Santos, tinha.
Eu, pessoalmente, gostaria muito de ver digamos assim, uma memória escrita por José Eduardo dos Santos. Gostaria de ver, digamos assim, alguns segredos desvendados por ele. Portanto, nós vimos que a sua morte, a sua decadência e a sua morte foi algo, talvez, e como nós estamos a ler, foi algo altamente, digamos assim, orquestrada. Ana Paula estava separada de José Eduardo dos Santos. Ana Paula procura, talvez, reconciliar-se com José Eduardo dos Santos ainda em Angola. José Eduardo dos Santos não recebe por 2 vezes, não recebe Ana Paula na sua residência de Miramar. De repente, José Eduardo dos Santos, tornando de Dubai, quando vai visitar a filha, José Eduardo dos Santos debilitou-se novamente em Barcelona. E o que é que nós notamos? De repente, a senhora Ana Paula volta a aparecer e, segundo os relatos da XE, todos nós temos os áudios da XE, portanto, eles foram praticamente, não é? Mandados via, como se diz em Roma. Mandaram-lhes via para que a senhora Ana Paula ocupasse o território. É lamentável. Não estou aqui para apedrejar ou crucificar Ana Paula, mas o que nós vimos é indecoroso. É indecoroso. Portanto, em fase de separação, o comportamento expositivo, o comportamento público de Ana Paula não deixa nada a desejar, não é decoroso, não é exemplar, não transmitiu nenhum exemplo à nova geração, a outras mulheres. E da forma que também ela se colocou nesta fase derradeira de José Eduardo dos Santos também não foi nada agradável, porque Ana Paula também deveria preocupar-se e apresentar-se nos momentos mais críticos da fase da saúde de José Eduardo dos Santos. Quando ela se apercebeu que o senhor estava totalmente em decadência é quando ela aparece. E nós vimos as pressões psicológicas, o desgosto que José Eduardo dos Santos, portanto, apresentou, e como diz o relatório médico, vamos tentar acreditar que a versão que foi rendida pública é verdadeira. Caso não for verdadeira, então ainda existem question mark. Caso no tribunal, nós vimos alguns dos casos como estava-se a decorrer, o questionamento, as perguntas e tal, da qual Ana Paula quase se sentia perdida e não tinha quase norte. Mas o governo, o Estado angolano, insistiu em dar assistência, do qual, com toda a musculatura, a Presidência da República mandou até o chefe da Casa Civil em Barcelona. Bom, não quero entrar muito em pormenores por razões mesmo de segurança de Estado, respeitando alguns parâmetros, pura e simplesmente me limito aqui. Quanto a isso, o tribunal depois decide, portanto, deliberar que os filhos não tinham, portanto, o direito de reter o corpo do malogrado José Eduardo dos Santos, porque até não são os filhos que tinham em custódia o corpo, era o Estado espanhol que tinha em custódia o corpo enquanto o caso estava no tribunal. De repente, o corpo foi trasladado para Angola. É lamentável, é muito lamentável o que nós vimos, as imagens que nós vimos. Afinal de contas, José Eduardo dos Santos, por mais que ele fosse odiado por muitos angolanos, por mais que ele fosse odiado por alguns membros do próprio seu partido, José Eduardo dos Santos, 38 anos, foi chefe de Estado. Enquanto chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, ele defendeu uma glória, defendeu uma honra dos filhos de África, no caso do apartheid na África do Sul. Portanto, José Eduardo dos Santos participou, não é, no encerramento, no extermínio, no terminar do apartheid. E sabemos o que é o apartheid. Para os mais jovens,
Consultem os documentos, consultem dicionário, consultem, façam investigação para entenderem o que é apartheid. Nelson Mandela vem liberado. Nelson Mandela ganha a liberdade civil, portanto, através dos esforços imprimidos por Angola com assistência de várias lobbies internacionais. Mas quem estava na orquestra, quem estava na engenharia de todo o processo para o fim do apartheid e a libertação de Nelson Mandela era José Eduardo dos Santos. E o que é que nós temos? Nós temos que na África Austral muitos países reconhecem, portanto, o efeito positivo deste procedimento, deste processo, deste capítulo da libertação de Nelson Mandela. Guerra de Cuito-Cuaraval era uma guerra muito difícil, do qual o exército separatista racista da África do Sul quis invadir Angola também para subjugar Angola, como estava a subjugar a Namíbia. E José Eduardo dos Santos teve que travar aquela batalha que foi muito difícil e assim conseguiu-se expulsar os sul-africanos do território angolano e automaticamente a libertação da Namíbia, não é? A independência da Namíbia, e assim todos os militantes da SWAPO regressaram para a Namíbia e Namíbia hoje é um país próspero. Portanto, são vários digamos assim, efeitos que José Eduardo dos Santos fez. José Eduardo dos Santos participa para o bem de Zimbábue, para o bem da República Democrática do Congo. José Eduardo dos Santos participa para o bem de tantos outros países africanos. Em termos de glórias africanas, José Eduardo dos Santos tem um nome no capítulo. Tem um capítulo, portanto, na história dos anos 80, anos 90 da África Austral. Para que não reconhecer que houve um tempo que José Eduardo dos Santos, como político, era o homem mais forte de África. Na presença de um Gaddafi, na presença de tantos nomes célebres na altura, como Houphouët-Boigny, portanto, Mobutu e tantas outras figuras, Joaquim Chissano, o próprio Nelson Mandela, José Eduardo dos Santos, na altura, era o homem do momento. É preciso reconhecer isto. E José Eduardo dos Santos era um homem muito apegue ao seu país. Os seus erros também existem, mas neste pormenor é preciso que José Eduardo dos Santos vá respeitado como um estadista, como um homem de trincheira africana e que deu liberdade a muitos africanos que viviam subjugados. Por outra, José Eduardo dos Santos, dentro do próprio partido, era um homem osanado, era o deus do partido. E, no momento da dificuldade mais premente, a cultura do MPLA silenciou todas as vozes solidárias a José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos encontrou-se altamente isolado, pura e simplesmente conciliado, pura e simplesmente aconchegado dos seus filhos. Mesmo assim, tão doente, fazendo declarações importantes ao Tribunal angolano, escrevendo para o Tribunal Supremo, mesmo assim, ou a Procuradoria-Geral da República, José Eduardo dos Santos foi humilhado. E hoje vimos que humilhação o país todo teve. Aquela humilhação não foi humilhação para José Eduardo dos Santos, mas sim foi uma humilhação para todo o Estado angolano. Portanto, os funcionários do Estado, defensores, fintos defensores do Estado, humilharam o próprio Estado e humilharam uma nação. Tanto faz militantes da UNITA, da FNLA, do PRS, da Casa C, do Partido Ondjango, do Partido Humanitário, do Partido APN e de quem quer outro que seja que deve estar a concorrer agora, tratavam José Eduardo dos Santos como Sua Excelência Senhor Presidente. E todos cidadãos angolanos tratavam José Eduardo dos Santos de Sua Excelência Presidente da República. José Eduardo dos Santos não era só presidente do partido MPLA. José Eduardo dos Santos era, portanto,
presidente de todo cidadão nacional. Merecia toda a honra, já desde o seu regresso de Espanha para Angola, devia ser honrado. O que nós assistimos foi uma ignomínia, foi uma falta de respeito, foi um insulto a todos nós. Eu, pessoalmente, estou chocado. Por mais que pessoas venham tentar fazer-me crer ou tentar convencer-me, mas esta é a minha posição. Estou chocado naquilo que eu vi. Tratando de um outro fórum familiar. Mesmo no fórum familiar estão a vir fora outras declarações que a própria família mais chegada a José Eduardo Santos, no caso, a sua própria irmã e primos, tios, sobrinhos, estão todos desapontados com o comportamento da Ana Paula e o comportamento digamos assim, dos atuais representantes do governo de transição. José Eduardo Santos, mais uma vez, digo aqui, foi humilhado. O que é que nós podemos dizer com tudo isto? Nós chamamos a boa consciência daqueles que estão a tratar deste assunto. Por nós, pura e simplesmente, é um jogo político, é um aproveitamento político de bom e alto som, aqui se diz, e espero as vossas críticas, espero as vossas reações. E apelo à liberdade de consciência, apelo à liberdade de expressão que foi garantido pela Sua Excelência, Senhor Presidente da República, João Lourenço. E me apego a isto por esta minha fala, por estas minhas declarações aqui. E caso contrário, se alguém quiser se implicar comigo, farei os recursos possíveis às instâncias judiciárias. Portanto, não tenho medo de afrontar esta minha fala. Houve aproveitamento político porque estamos em campanha eleitoral. O Estado angolano não devia fazer toda esta pressão, poderia-se muitíssimo bem esperar para que quem ganhar as eleições depois pudesse tratar de uma forma amena e com toda a garbatez, com toda a cortesia, não é? Honrar a figura de José Eduardo dos Santos. Desde que eu nasci, primeiro nasci era Agostinho Neto e não foi muito tempo, nem vi Agostinho Neto. Portanto, desde que eu ganhei a minha consciência, o chefe de Estado que eu conheci foi José Eduardo dos Santos. 5 anos atrás, conheci João Lourenço. Então, é muito doloroso vermos o que está a acontecer. O problema, não deviam atacar os filhos de José Eduardo Santos, porque aquilo é um fórum familiar. Deveriam deixar aquela discussão no fórum familiar. O Estado angolano devia dar uma resposta muito técnica e muito diplomática aos filhos de José Eduardo Santos que começaram a implicar-se com o Estado. Aqui, a nossa diplomacia, as táticas políticas, não houve eficiência na mediação. O Estado angolano implicou-se nos assuntos familiares. Enquanto africanos, há que se respeitar os problemas astrais. Há que se respeitar os problemas de dimensão espiritual, da qual o governo angolano, mais uma vez, demonstrou ser inimiga até dos princípios africanos. Porque nós nos perguntamos, a quantidade de indivíduos que está nesse governo que tem nacionalidade estrangeira, será que tem sentimento africano? Tem conhecimento africano? Onde é que nós estamos? Apelamos à boa consciência de cada um. Eu falo em nome da Sua Excelência, o homologado José Eduardo Santos, que foi desonrado. Não estou aqui a defender a posição da família, posição dos filhos, mas enquanto cidadão que gostaria de ver José Eduardo Santos ser honrado de facto como merecia. E não foi assim. Queremos ver que tratamento darão. Agora é um sigilo de Estado, é um segredo de Estado e nem conseguem dizer que dia pretendem fazer, portanto, as exéquias fúnebres de José Eduardo dos Santos. Apressaram-se em trazer o corpo. Trouxeram o corpo, agora que tratamento darão, portanto, o prosseguir, a sequência deste dossiê. As eleições vão acontecer dia 24. Não é que 4 dias depois querem fazer o enterro? Quando é que os resultados serão, portanto, publicados e quando é que as exéquias fúnebres serão feitas? As exéquias fúnebres devem ser feitas num clima de pacificação e que
Os angolanos, digo, o meu apelo, vamos manter a serenidade, mas olhos atentos a todo tipo de comportamento, a todo tipo de manobras que os oportunistas estão a perpetrar. Um apelo à Sua Excelência, Presidente João Lourenço, que possa se acautelar de quem esteja a induzi-lo a tantos erros que não merecia, portanto, cometer. Sua Excelência, Presidente João Lourenço, seja perspicaz e não evite voltar a pisar em cascas de banana, porque existe talvez muita gente que não se importa nem de sua excelência. Querem, por simplesmente, defender os seus status quo e continuarem a perigar o equilíbrio e o bem-estar da nossa nação. Nós queremos paz, apelamos o bem para as futuras gerações. Eu já tenho uma certa idade e não gozei do melhor do meu país. E eu gostaria e eu quero que os meus filhos possam gozar o melhor desta nossa nação. E nos seus ombros, Sua Excelência, Presidente da República, sobrecai a prosperidade dos meus filhos, naquilo que serão as tuas medidas, as tuas decisões de como vai conduzir os legítimos, não é, ensejos da nação angolana, caso vença as eleições. E ao outro grande beligerante a estas eleições, senhor Adalberto Costa Júnior, também vai o nosso apelo caso vença as eleições do dia 24. Que este assunto seja tratado de forma adequada. E não só, caso torne-se presidente, que realmente as suas promessas, a sua garra, a sua vontade de fazer o bem para Angola possa de facto refletir na vida dos nossos filhos. Eu falo pelos meus filhos e eu falo para aqueles que não têm voz, porque o meu trabalho aqui é fazer comunicação. Então, desejo a todos os angolanos, a todos os nossos seguidores aqui, um bem-aja e que na família de Sua Excelência, o malogrado José Eduardo Santos, haja, portanto, um equilíbrio para que possa se desfechar essa situação melhor. Sim, fechar esta situação de uma forma que não se possa, portanto, deslizar, não é? Andar fora dos carris. Apelamos o bom senso de toda a família. E a senhora Ana Paula dos Santos, pedimos que volte a ter uma boa consciência e, se caso estar arrependida de todo o comportamento que envergonhou a nossa nação, volte a ser uma senhora que vá de joelhos, e porque sabemos que és cristã, vá de joelhos e clama a seu Deus, peça perdão e peça perdão também à nação. Organiza-te e venha em público com sinceridade, de coração limpo, e peça também perdão à nação angolana pelo teu decoro, porque afinal de contas eras a primeira dama de toda a nossa nação. Por amor à nossa pátria, Angola, me despeço com um bem-aja para Angola, um bem-aja para todas as famílias angolanas.